Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Arthur Losnak, eu estou na parte de fundos imobiliários aqui no TC e hoje eu vou falar com o time da Access, com o Arthur e com o Bruno. Então, tudo bem Arthur, tudo bem Bruno? Obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo tempo. E se vocês puderem começar acho, a conversa falando um pouco da gestora, né, como ela foi criada e também acho, um pouco do histórico de vocês. Vamos falar assim, vou falar um pouquinho do meu histórico, o Bruno fala do dele e a gente entra na gestora, né? A gente passou muito tempo no mercado financeiro, dentro de um grande banco de investimento. Eu comecei minha trajetória lá pelo back-office da Asset, né? Todo mundo começava lá atrás como soldado. Depois fui para a parte de crédito, fiquei muito tempo na mesa proprietária de crédito e foi uma trajetória bem bacana que a gente viu desde a época em que o banco era bem pequeno, aí passou por um movimento em que ele foi adquirido por um grande banco internacional, até o momento em que ele foi recomprado aí pelos mesmos empreendedores e absorveu toda aquela governança internacional com o dinamismo que ele tinha na gestão anterior e conseguiu crescer de forma exponencial. E a gente conseguiu ver os diferentes momentos da carteira de crédito para cada tipo de bolso, para a questão também do nosso funding, que foi mudando muito ao longo do tempo, né? Então, hoje com as corretoras, você tem um custo de funding que é muito protegido pelo FGC. E todo mundo consegue acessar aí, mesmo empresas financeiras muito pequenas. Mas naquela época não. Então, o nosso custo de funding era super alto e era difícil achar boas oportunidades que casassem, né? E aí depois a gente teve um funding suíço, mas com aquele funding suíço também tinha toda uma preocupação de estar no Brasil. Então, eu lembro bastante de um comitê que foi longo e árduo de aprovação do crédito da Petrobras. Então, se ele tinha medo da Petrobras, imagina do resto. Então, foi uma trajetória bem bacana, que eu pude aprender bastante. E em 2012, eu saí dentro desse mesmo banco para montar a área de Project Finance lá do banco. Então, vi uma outra forma de fazer crédito, né, para projetos, que é bastante mais difícil, e no Brasil em especial. Então, foi uma trajetória que agregou muito. É caso a caso também. Caso a caso, de uma forma bem aprofundada e detalhada. Então, foi uma trajetória que ensinou muito para a gente e que permitiu com que a gente pensasse na X como uma empresa e originasse aí essa ideia. Mas eu vou deixar o Bruno primeiro se apresentar, falar um pouquinho da história dele também. Prazer, Arthur, estar aqui com você. Eu comecei a minha carreira também nesse mesmo banco, tá? Em 99, era um banco bem pequeno e foi crescendo bastante. Eu cresci junto com o banco, né? Eu sou advogado de formação e comecei lá no departamento jurídico, fiquei praticamente toda a minha trajetória dentro do departamento jurídico lá, só que lá a gente tinha uma forma de pensar o jurídico diferente, né? A gente era muito menos goleiro, a gente era parte também do ataque, né? Então a gente ia para cima e estruturava os produtos, né? Então todos os produtos proprietários, enfim, toda a carteira proprietária necessariamente tinha que passar por nós. Então a gente tinha uma atividade muito próxima, né? Eu fazia parte lá dos comitês todos, enfim, fiquei com 7 anos lá com cadeira cativa no comitê de crédito, para entender quais operações de fato eram boas, né? E eu acho que aqui também tem um papel bastante diferenciado desse banco, que fez com que a gente tivesse muita experiência, que é participar de toda a cadeia do crédito, né? Então, quando você fala de crédito, conceder crédito é muito fácil, né? Então, é a parte mais fácil. Exatamente. Então, a parte mais fácil de tudo é você fazer a concessão do crédito em si, né? Então, há alguns casos até que a gente brinca que algumas pessoas que concedem crédito passam a ser torcedores, né? Eles ficam torcendo para que dê certo, né? A gente não, a gente olha o crédito de uma forma bastante diferente, uma forma de você tem que estruturar o crédito de forma que você possa navegar todos os problemas que tem dentro do Brasil, né? Então o Brasil é bastante complexo, então a carga legal é muito difícil, o judiciário do Brasil é complicado, enfim, toda a forma com que você tem que navegar isso, você tem que ter bastante experiência para você ter sucesso. Então você tem que aprender a conceder, você tem que aprender a conceder com o instrumento certo, com a forma correta de se conceder o crédito, para que você tenha, inclusive, formas de monitorar aquele crédito, né, de criar red flags, para que você tenha que tomar uma atitude, eventualmente, antes dos outros, para que você possa satisfazer o seu crédito, antes de uma situação se deteriorar muito. E depois, obviamente, se tiver algum problema, você precisa ir lá e trazer de volta, né? Então, nesse banco a gente teve muita experiência, né? Eu comecei lá, fiquei mais de 15 anos lá fazendo justamente isso. E as operações proprietárias do banco, né? Então são operações que geralmente são mais high yield, né? Então, porque operações que são high grade, geralmente o banco leva a mercado para ganhar fee de DCM. Então a gente fazia aquilo que ficava dentro do banco, né? E a gente foi muito bem sucedido, né? Obviamente que
a gente também tomou muito para trás, né? A gente teve que recuperar bastante coisa, mas a gente conseguiu aprender onde entrar, como entrar, o que dá certo, o que dá errado. Então foi uma experiência bem interessante. Então eu saio do banco depois de 15 anos. A gente trabalhou muito junto, né, Arthur? Arthur, na parte do crédito, a gente fazendo ali uma dupla para poder fazer a concessão do crédito e depois, enfim, o acompanhamento e cobrança. E saio do banco, né? E, enfim, passo um tempo fora, volto e a gente abre a Axis, que começa com uma empresa de estruturação para o mercado, né? Então a gente levava as operações para o mercado. Então a gente, tendo essa expertise, essa tecnologia que a gente tinha, a gente fez o seguinte, então vamos aqui, até o nome da Axis vem de execução e estruturação, né? O nome sugere muito aquilo que a gente é, né? Então a gente inicia assim dessa forma e à medida que a gente vai levando os produtos, principalmente para os family office e para os independentes, eles surgiram assim, sugeriram, né, para que a gente fizesse alguma coisa mais estruturado. Falei assim, pô, em vez de me trazer um monte de operação que são super boas, bem estruturadas, a gente entendeu, cara, mas e se dá um problema? Como é que eu faço para... É o acompanhamento. Sim. É o acompanhamento, etc. Como é que eu faço depois? Traz um fundo que a gente aloca no fundo e aí nasce a gestora de uma forma bastante orgânica. Não era a nossa intenção inicialmente, era muito mais trazer tecnologia para a indústria, né? A gente viu um movimento ali de 16 que estava começando a ter um boom importante aí de independentes surgindo, etc. Aí falou, vai faltar tecnologia, vamos emprestar tecnologia, vamos ser os executores, os estruturadores das operações, só que a gente viu que não funcionava. Então as pessoas queriam ser, esses independentes não queriam alguém para ajudá-los a estruturar aí, as operações. Eles queriam alguém para operações para que eles alocassem, dizendo assim, eu gosto dessa, essa eu não gosto. E aí faziam a alocação. E aí, enfim, empurrados pelo próprio mercado, a gente abriu a Axis Gestora, né? Então, estou lá na Axis Gestora estruturando as operações proprietárias da Axis, muito da mesma forma que a gente fazia dentro desse banco, né? Então, a gente tem uma série de métricas, uma série de coisas que a gente olha, enfim, a gente olha o crédito de uma forma diferente e isso se aplica a todos os fundos, né? Então, os fundos imobiliários da casa, os fundos agros, enfim, todos os outros fundos que eventualmente a gente pode falar depois, mas assim, e além disso, eu sou conselheiro independente da Grendene, então estou lá no conselho de administração, inclusive hoje tem reunião do conselho à tarde, e da Tio Seguros, que é uma joint venture entre o BTG Pactual e a Caixa, uma empresa de seguros que também estou no conselho lá de forma independente. Falando um pouquinho mais desse surgimento da Axis, né? A gente estava até conversando um pouco antes de iniciar aqui a nossa conversa ao vivo, sobre o movimento de surgimento de vários gestores, né? Então, as corretoras começaram a abrir um pouco o mercado, que antes era muito concentrado em alguns bancos, e os bancos acabavam restringindo determinadas partes do crédito às suas carteiras proprietárias, e existia uma necessidade das novas gestoras criarem alfa, né? Então, da mesma forma que antes eles investiam em papéis óbvios e davam acesso às pessoas àquele tipo de papel, que não chegava na pessoa na ponta, e as corretoras começaram a trazer esse link, né? Então, eu, pessoa física, podia comprar um CRI do Shopping Guatemi, podia comprar uma operação direto da Vale, da Petrobras, e antes isso ficava dentro apenas de fundos. A gente falou, esses caras vão precisar se diferenciar. E como é que eles podem se diferenciar? E aí vem nossa experiência de dentro de banco. Então, como é que funciona mais ou menos uma esteira do banco, né? O banco tem uma base corporate relevante, ele tem muito acesso a todas as indústrias e eles originam boa parte das oportunidades de crédito que existem no mercado. E eles faziam uma esteira de é bom? É. Então, vamos continuar analisando. Tem um bom risco-retorno, ou seja, tem um yield interessante? Tem. Paga muito bem esse risco. Então, é meu. Essa operação, ela tem tão pouco risco que o spread é tão pequeno, por exemplo, como casas, como eu falei, a Vale tem um ótimo risco, mas tem um retorno que não paga a remuneração necessária para ficar dentro da carteira do banco. Então, vamos empacotar isso, a gente ganha um FII e coloca isso no mercado. Só que dentro dessa pirâmide, você perde o acesso à grande maioria das oportunidades de crédito que existem. A gente falou, por que a gente não cria uma estrutura em que a gente pega toda essa tecnologia embarcada que a gente aprendeu, a gente monta essas operações para que os gestores possam gerar alfa, para que as pessoas possam acessar o que os bancos fazem. Aí um conceito cunhado por nós, que é a questão da água limpa, né?
para que eu possa beber água limpa. Eu não tenho esse filtro adverso de que, pô, se tem um bom risco-retorno, se tem uma arbitragem aqui, deixa comigo, né? E a gente viu muito isso na pandemia. Então, durante a pandemia, mesmo as principais empresas que estavam super na moda, por exemplo, como a Magazine Luiza, fizeram emissões muito relevantes que foram 100% encarteiradas, que em outro momento não teria spread suficiente para ficar dentro do banco, seria empacotado e vendido. Então a gente falou, pô, vamos fazer que nem o banco, da gente beber água limpa, da gente originar a operação, da gente estruturar ela de uma forma bem adequada, para que a gente possa trazer esse diferencial para o mercado. E aí vem uma dor de cotovelo velha nossa, né? Então, pô, a gente recebia o nosso PL lá no banco e a gente aplicava no monte de fundo que rendia muito menos do que a nossa carteira proprietária. Queria eu chegar, pô, me dá meu PL aqui, deixa eu aplicar onde que eu estou aplicando o dinheiro do banco, né? Então, pô, você vê um monte de banqueiro aí, todo mundo sonha em ser banqueiro, com retornos bastante pujantes, e a gente, pessoa física lá, aplicando um monte de fundozinho ali que brigava com o CDI e tá bom, né? Então, 0 a 0, sim. Ficava no 0 a 0 lá. Você falou, cara, por que a gente não consegue ter o mesmo tipo de portfólio que um banqueiro tem, né? Então, a estrutura a gente já tinha, a tecnologia a gente já tinha, o know-how. Então, a gente montou isso. E aí, como o Bruno falou, rapidamente o mercado começou a provocar a gente. Então, vários institucionais, mesmo os family offices. Cara, eu acho muito legal, mas eu tenho, primeiro, uma dificuldade de fazer um filtro interno do que eu gosto, do que você me traz ou não. É muita coisa que surge, eu não tenho equipe para poder fazer essa seleção. E pior, eu não sei fazer o acompanhamento disso. Como é que é o dia a dia disso depois? E se me traz, às vezes, uma estrutura cheia de garantia, e é aquilo que a gente estava falando, né? Pô, aqui no Brasil, como é que você executa uma garantia? Então, a gente descobriu isso na marra, né? A gente teve que executar várias vezes porque dá errado, né? Crédito é bom, é interessante, o risco-retorno é muito bom, vide o resultado dos bancos, mas vira e mexe você tem que resolver algum problema ali e você com a estrutura adequada... Não, é do business, né? Tipo, inevitavelmente business. Vai dar um problema. É estatístico, né? Então, você tem ali uma estrutura adequada em determinados casos que você consegue recuperar aí essa garantia e o capital investido. Então, uma coisa que a gente via muito é que nesse ambiente de mercado high grade, você confiava muito no fluxo das empresas, né? Você tinha um alto nível de governança, um fluxo muito pujante, uma acessibilidade relevante, e isso dava confiança de fazer operações que a gente chama de clean, né? Sem nenhum tipo de garantia. E os bancos, aí o mercado de capitais tem esse viés, e não só ele, mas as próprias agências de rating também não precificavam muito garantia. Elas olham muito para esse combo. Pô, qual é a chance de eu receber? Qual é a minha probabilidade de default? Era meio que um cronograma, né? Sei lá, daqui 2 anos vai ter o vencimento da dívida, né? Eu vou ter tanto de geração de caixa lá, então tem tanto de caixa hoje. Alguma dívida vence antes ou vence depois, então meio que era uma conta assim de chegada. Exatamente. E outra coisa que eles botavam na conta é a acessibilidade dessa empresa ao mercado, né? Então tem tanta gente que conhece essa empresa, que tem apetite por ela, que mesmo que ele precisa refinanciar alguma coisa, vai ter um monte de gente ali na fila para poder refinanciar. E quando você vai para uma empresa com menos acesso, isso não é verdade. Então, a gente compensava isso no banco com uma constituição de uma operação com mais garantia. Então, a gente, além do fluxo, a gente olhava para a parte de garantias também. Então, a gente tentava balancear isso. Se eu tenho um fluxo muito bom, eu não preciso de tanta garantia. Se eu tenho um fluxo um pouco pior, estava conversando aqui também, pô, tem um prédio na Faria Lima, pô, todo mundo quer, né? Então, de repente, eu com uma boa garantia, eu consigo obter meu recurso de volta e ajustar o risco-retorno ali de uma maneira que essa falta do fluxo, essa falta de governança me traga uma remuneração que seja interessante. Então, a gente olha para esse combo entre fluxo e garantia e que, por final, não olha só a probabilidade de default, né, o risco de eu ter um atraso, mas também na probabilidade, no loss given default. O quanto eu recupero uma vez que eu tive um problema, né? Então, a visão é um pouco mais ampla e isso geralmente era uma visão mais restrita ao mercado bancário, às mesas proprietárias, e que a gente traz essa tecnologia para o mercado como um todo, né? O que é importante, né, a gente entender, né? Não é a probabilidade só de perda, mas também em acontecendo a perda, qual a probabilidade que você tem de recuperar e quanto você recupera. Então a gente criou lá uma série de métricas que vem lá de uma série estatística bem antiga lá, que a gente criou dentro do banco, que a gente sabe para cada tipo de garantia a probabilidade da gente recuperar aquilo.
Então, pô, você vai pegar alguma coisa que, enfim, um soft asset, enfim, um recebível, que precisa de performance, etc. A probabilidade de se receber, apesar de ser uma garantia, e aquela garantia de fluxo, né? Se a empresa parar de operar, no outro dia aquele fluxo cessa. Então, a probabilidade de você recuperar alguma coisa com aquele tipo de garantia era muito menor do que você tiver tendo um prédio na Faria Lima. Que não cessa. Exatamente, que não cessa que está lá. Então, assim, tem que ser uma composição, né? Quando você olha o crédito e a estruturação do crédito, você tem que compor essa série de elementos, né? Então, como o Arthur disse, são sempre dois pilares, né, que tem que se olhar. Então, você olha o fluxo, né, o fluxo de pagamento, de onde vem o dinheiro para me repagar. Então, isso aqui é muito importante, né? Porque se esse cara não tem fluxo, você tem muita garantia, o que vai acontecer? Você tem certeza que você vai ter que executar esse cara. Então, esse cara é um distressed. Então, você vai ter que ir para o judiciário buscar esse negócio, o que não é simples. Então não adianta você ter um monte de garantia desse lado e você não ter nada de fluxo. Então, o segredo na concessão do crédito é você precificar as duas coisas, né? Você vai balizando esses dois elementos aqui. Então, quanto mais fluxo, mais garantia, cara, você está mais tranquila. Menos taxa deveria ter, né? Então, eventualmente, muito fluxo sem garantia, cara, e se esse setor ele sofre um pouco mais? E se muda? Enfim, o cenário, a gente teve Covid, né? Inclusive, a nossa gestora começou exatamente junto com o Covid, né? Então, assim, tinha empresas que a gente tinha lá no nosso pipeline, nossos fundos todos, que estavam lá assinados, etc., que no outro dia, depois do Covid, no outro dia o cara não teria mais fluxo nenhum. Então, imagina só se a gente só tivesse pensado em operações meramente com fluxo, né? Então, a gente diz o seguinte, você tem que ter um bom fluxo, mas você tem que ter um bom paraquedas também. E aí você vai balizando essas duas coisas e vai precificando os ativos de acordo com esses dois fatores. Certo. E falando dos produtos da gestora, assim, você puder comentar um pouco, acho que o que vocês estão fazendo hoje, né? E o que vocês pensam também de fazer para frente? O que a gente pensou, né? A gente tinha uma amplitude muito grande de mercado dentro da mesa proprietária. E quando a gente chega no mercado de capitais, a gente tem um suitability muito diferenciado. Então, dentro do banco, o risco-retorno é bom, você coloca para dentro. No mercado de capitais, não. Tem gente que precisa de mais liquidez, tem gente que tem mais aversão a risco, tem gente que está buscando um risco-retorno mais apimentado. Então, a gente falou, a gente precisa, para replicar essa amplitude de mercado que a gente vê numa mesa proprietária, a gente precisa criar fundos que possam atender a esses diferentes bolsos. Então, a gente criou uma série de fundos. Hoje a gente tem 12 fundos na casa e também absorvendo outras jabuticabas aqui do mercado. Então, se você coloca determinados labels nos fundos, ou seja, se você cria determinados lastros, você pega, às vezes, o mesmo papel e você transforma num lastro de uma operação que é isenta. Né? Então, o FII, o FIAGRO, surgem como uma obrigação no momento de juros tão altos como a gente tem. Então, a gente está falando de um juros de quase 14. Vamos fazer uma conta de simples, de spread mais 6 ali, só para dar os 20. Se eu tenho um gross up de 15, eu tenho quase que 3% a mais de remuneração embutida só porque eu coloquei uma sopa de letrinhas ali na frente. Então, faz muito sentido você desenhar esse tipo de instrumento também para que esse investidor tenha esse benefício. E da mesma forma, a Previdência. Então, a gente, lá na época do Banco Suíço, a gente tinha um benefício que era até 8% do nosso salário, a gente podia aplicar num fundo de previdência deles, que eles dobravam. Era o único motivo pelo qual algumas pessoas, depois de muita conta, decidiam aplicar. Porque, cara, mesmo dobrando o negócio, depois de 10 anos, você perdia do CDI ano após ano, esse tipo, cara, acho que fecha. A gente falou, por que é tão ruim assim um fundo imobiliário, ou fundo de previdência? A gente foi vendo que existia essa arbitragem. Os bancos falaram, cara, eu posso cobrar tanto aqui que esse benefício fiscal vem para mim. Então, a gente também construiu um fundo que tentasse trazer esse benefício fiscal para quem é de direito e que tivesse uma boa rentabilidade. Então, com isso, a gente construiu um portfólio de operações que são bastante mais simples, corriqueiras, com um nível de volatilidade menor, até um que tem uma ambição de retorno bastante elevada e que quem está ali dentro sabe que vai ter turbulência, né? Vai chacoalhar. Uhum. Então, o desenho nosso foi para replicar um pouco da carteira do banco como um todo. E aí, já entrando na parte dos isentos, que é importante, eu acho que a gente vê muita coisa que entra dentro dos isentos
não necessariamente sendo única e exclusivamente imobiliária. Então, a gente teve empresa aérea que não tem nenhum ativo imobiliário fazendo operação de CRI recentemente. Então, essa amplitude que permite a gente pensar o crédito como um todo de forma isenta é o nosso objetivo. Então, quando a gente fala de um fundo imobiliário, claro, a gente tem um viés muito grande imobiliário pela natureza do lastro, pela natureza que o viés do instrumento traz, mas que não se restringe a isso. Então, olhando na nossa casa ainda de DCM, quando a gente ainda não tinha gestora, a gente fez uma operação de plástico, né? Uma empresa que fabricava pré-forma, como essa aqui, e que era um CRI, e que foi absorvido muito bem pelo mercado. Então, a gente vê de uma forma mais ampla. Eu acho que um diferencial da casa, uma forma de olhar diferente dos fundos clássicos de imobiliário, é que eles têm muita técnica em olhar aquela região, aquele espaço ali como um todo. E a gente, nesse nosso antigo banco, e que fomentou uma casa que virou bastante grande aí do ponto de vista de real estate, a gente descobriu na veia que é muito difícil você abrir o real estate para o mercado brasileiro como um todo, né? Então, quando você entende muito de uma praça, não significa que na hora que você for replicar aquilo em outra região do Brasil vai dar tão certo quanto. Então, esses fundos imobiliários, eles foram criando essa expertise que é delicado. E, de novo, a gente presenciou uma equipe muito competente tendo bastante dor de cabeça numa casa que ficou bastante conhecida no mercado e na bolsa em geral, que tentou ampliar bastante isso e não conseguiu. A gente consegue olhar o crédito de uma forma mais agnóstica. A gente consegue olhar o crédito com esses pilares lá de trás que a gente já viu em diferentes setores, aonde dá certo, aonde dá errado, com essa nossa visão também de qual a nossa capacidade de recuperação uma vez que deu o problema, né? Qual o loss given default. Então, eu acho que é um espectro diferente e que gera muita oportunidade. Na hora que eu pego essa amplitude toda de mercado, que é muito maior, que muitas vezes essas casas, esses gestores se restringem, eu consigo navegar em diferentes momentos. Então, é normal que determinado setor sofra num período. Então, falei do Iguatemi, uma excelente casa, mas que na época do Covid também, todo mundo que tinha o papel deve ter ficado segurando a cadeira lá, né? Então... Era uma tese muito confortável e depois ficou um pouco mais desafiadora, assim. Exatamente. Então, determinados setores vão sofrer. E quando você tem uma amplitude um pouco maior, você consegue ali navegar em momentos singulares, saindo, de repente, de uma parte que está um pouquinho mais ativa naquele momento, em termos de dificuldade, para uma parte que talvez esteja um pouquinho mais tranquila ali em termos de nuvens. Né? E hoje, por exemplo, a gente está liquidando, coincidentemente, uma operação que era uma operação de CRI com lastro em geração distribuída. Então, para você ver que é um setor de energia. Sim. Então, você vê que a gente olha o quê? O fundamento do crédito, né? Ele pode ser um incentivado, ele está ali, enfim, ele tem os requisitos para que seja. Então, tem fundamento, tem requisito, obviamente faz sentido na nossa perspectiva esse tipo de operação. Então pode ser de uma empresa de plástico, pode ser geração distribuída, pode ser, enfim, qualquer outro setor que tenha esse viés, poderia se estruturar através de um CRI, por exemplo, que seria elegível para ir para dentro dos nossos fundos, né? Certo. E, assim, falando do fundo imobiliário, assim, acho que você poderia comentar um pouco, assim, acho que, sei lá, de maneira geral, todos os CRIs lá dentro, assim, são da casa estruturados? Você pensa também em comprar alguma coisa no mercado secundário, assim? Tem muita gente, né, que estrutura, depois vende no mercado secundário, assim, a ideia de vocês é carregar até o vencimento. Você poderia comentar um pouco, acho que, da carteira, né? Como vocês olham assim? Falando um pouco do nosso fundo imobiliário, a gente traz ainda esse viés de mesa proprietária, né? Então, e que demos sorte nesse caso. A gente sempre teve muita dúvida desse movimento do risco curva J, de uma oferta ampla. Então, me traz um monte de dinheiro e aí eu torço para que naquele momento que o dinheiro caiu na conta, eu tenha um mercado propício para fazer os investimentos, que surjam as operações. Como a gente viu em 2018, 2019, né? Que todo mundo tinha dinheiro captado para caramba e não sabia onde alocar. Então, exatamente. E aí você acaba, às vezes, alocando no que você não quer, mas no que você precisa. E na mesa proprietária, o contrário. Na hora que você encontra uma boa oportunidade, você baixa na tesouraria e fala, me traz um dinheiro aqui, que eu achei uma boa oportunidade. Então, os nossos primeiros fundos foram feitos assim, com capital commitment, e dentro do mundo, tanto do FIAGRO quanto do FII, a gente desenhou de forma similar. Então, o início do fundo, principalmente,
a gente buscou operações e trouxe investidores que tivessem esse perfil de poder fazer o capital commitment e a gente ia alocando ao longo do tempo. E no caso do fundo imobiliário foi uma grande sorte, porque quando a gente desenhou o nosso fundo, a gente falou, cara, a gente bebe água limpa, a gente consegue trazer alfa. Tinha saído uma reportagem no Valor muito recentemente que mostrava que a média de retorno de todos os fundos ficava algo entre 5,5% e 6%, mais inflação. E a gente falou, cara, a gente consegue tranquilamente trazer um fundo com uma inflação mais 8%. A NTNB, à época, estava mais próxima de 4%. Né? E isso mudou muito ao longo do tempo. Então, aquele tipo de operação que a gente queria trazer, ela ficou ali num limbo, ou absorvia um pouco menos de risco, mas que também não era muita visão do investidor. Então a gente ficou ali naquele momento em que teve um vale de boas oportunidades por causa desse momento da NTNB e que a gente começou a discutir com esses investidores de uma forma mais direcionada, uma vez que era um público bastante restrito. E a gente viu, cara, as oportunidades em CDI estão muito melhores. Não só porque não é só uma política de investimento entre eu prefiro CDI e a NTNB no momento, mas você via o apetite dos fundos imobiliários fazendo com que a NTNB mais tivesse um spread menor do que o CDI mais. Então, por exemplo, um papel CDI mais 5 com NTNB mais 4. Aí você fala, pô, mas é o mesmo risco. Tipo, não estou entendendo. Então, a gente falou, por que a gente não começa a redirecionar um pouco isso para a gente absorver as oportunidades? E a demanda de taxa vinha pelo tomador da dívida ou vocês que conversavam assim? É sempre um mix, né? A gente tem aqui, os juros como ele está, é uma pressão grande para a gente poder desenhar o que é spread. Então, é o que cabe do lado do empreendedor versus o que está precificado pelo lado do mercado. Então, isso vai calibrando essa operação. E outra coisa que é muito doida dentro do Brasil, né? A gente estava com os juros a 2, está com juros quase 14. Então, a gente fez, durante o período de pandemia, operações a CDI mais 12. Com um cara que hoje não toma CDI mais 4. Então, essa volatilidade do mercado brasileiro demanda uma agilidade nossa do lado de gestor e de originador, né? De entender onde que estão as oportunidades, onde que a gente pode beber água limpa, que é um pouco mais complexa e foi direcionando esse fundo imobiliário. E aí, falando um pouquinho mais específico do fundo, a gente tem investimentos que a gente fez que vieram de mercado, sim. A gente queria fazer algumas diversificações. A gente, em alguns momentos, viu que o mercado nos trazia estava mais interessante do que algumas coisas que a gente estava enxergando do lado de originação, que secou um pouco em determinado momento nesse período todo do fundo imobiliário também. E a gente criou também algumas soluções um pouco diferentes. Então, o que a gente viu? A gente via, por exemplo, que o mercado imobiliário tinha uma competição muito grande com o funding subsidiado que traz ali um fluxo de pagamento muito mais aderente ao perfil da obra, traz um custo barato. E então a gente falou, pô, muito desses bons empreendimentos estão indo para um lado que não é o lado do mercado. Como é que a gente compete com isso? Como é que a gente consegue absorver essas boas oportunidades? Então, a gente tinha uma empresa que estava querendo comprar uma série de casas para poder construir um prédio residencial ali. E a gente falou, por que a gente não faz uma estrutura um pouco diferente? Então, vem esse conceito do crédito. A gente pensa o crédito como o risco, como a garantia, como a forma de retorno e muito menos como um instrumento. Então, a gente fez um desenho que a gente fez quase um sale leaseback. A gente comprou os ativos e vendeu a prazo para essa empresa para que ela não precisasse ter o custo de incorporar aquele terreno dentro da empresa. E aí, esse projeto, esse empreendimento pode tomar os financiamentos tradicionais sem nenhum tipo de problema. Então, eu não fico restrito àquela questão do CRI, por exemplo, competir com outro tipo de financiamento tradicional no mercado imobiliário. E uma outra coisa também que permitiu essa estrutura, que eu acho que foi interessante, é que se eu fosse fazer um CRI, eu tinha um volume mínimo de operação que eu poderia colocar ali dentro. E aqui eu tinha um volume de terrenos que não encaixaria dentro desse CRI. Então, eu pude atender a essa empresa, que a gente gosta muito, que a gente conhece, que a gente tem um ótimo relacionamento, que a gente acompanha a performance dos ativos, fazendo uma operação muito menor do que encaixaria numa operação tradicional de mercado. Né? E assim, olhando para a carteira de vocês, assim, vocês têm alguma restrição? Assim, acho que tem muita gente que não vai para loteamento, né? Assim, vocês também pegam não performar também. Qual que é, assim, a cabeça de vocês em termos de tipo de ativo, né? Para
para dar crédito, né? Eu acho que a gente não é um grande conhecedor do setor de real estate naquela região. Então, tem muita gente que fala, pô, essa empresa é a empresa para fazer esse tipo de imóvel aqui. Então, vou fazer um residencial, pô, super high-end, nessa região que vai dar super certo e eu sou o construtor certo para isso. Cara, tem várias apostas aqui que a gente que vem no mundo de crédito, a gente fala, cara, isso é um quase equity, né? E isso dá um arrepio na gente que muitas vezes esses investidores estão acostumados com aquele setor, com aquela região, com aquelas empresas, tomam esse tipo de risco confiantes de que não, isso é um risco de crédito, né? E eu sei como mitigar se não avançar. Então, a gente corre risco de performance sim, mas geralmente mitigado. Então, dando esse exemplo, por exemplo, do papel que estava na nossa carteira, que a gente comprou os terrenos, a gente tinha um risco do projeto avançar, né? E como avançaria. Eu tinha uma senioridade naquele resultado do empreendimento que viria do novo financiador tradicional, mas a gente trouxe uma garantia externa. Então, era uma empresa que tinha um bom balanço, que tinha uma boa reputação, que a gente conhecia de perto os donos e a performance dos outros ativos, mas que também eu tinha um paraquedas, né? Se aquele projeto, por qualquer motivo, não for bem desenvolvido como ele planejou, né? Então, de novo, a gente falou do Covid, que é um negócio que é impossível de se projetar. Mudou o saneamento. Sim. Acontece, né? Então, um imprevisto acontece. A gente tinha um layout ali muito bem desenhado, que era uma garantia externa totalmente descorrelacionada com o projeto. E assim, então, em termos de o que a gente não faz, né? A gente não tem muito isso, né? A gente é agnóstico, a gente olha de forma técnica o crédito. O crédito per se, né? Então, o crédito em si, ele faz sentido? Enfim, estressamos, a gente até brinca, né? A gente bate para ver como é que fica, né? Então, faz cenário, estressa cenário. Se tudo der errado, como é que a gente fica? Então, é muito mais uma análise mais técnica do crédito em si, e, enfim, com todas essas componentes de retorno, etc., se eu trago de volta ou não, do que qualquer outra coisa. Mas, obviamente, que tem alguns setores que a gente não faz. Então, tem questões de ESG, que a gente respeita bastante, questões de compliance, etc., que são restrições que a gente vai obedecer. Mas não tem nada muito específico com relação a setor. Não faço loteamento, não faço isso, não faço aquilo. A gente olha caso a caso. Dá muito trabalho? Dá. Todas as operações que a gente faz são tailor-made. Tem que ter lá um analista, tem que ter um comitê, tem que ter uma discussão muito ampla daquilo para a gente poder seguir em frente. Então, eventualmente, a gente até brincou. Poxa, a gente tinha uma operação de uma concessionária de carros. Poxa, parece um business que não é dos melhores, né? Então, os caras estavam sofrendo bastante, mas o cara fazia aquilo desde 86. Então, ele gerou um patrimônio fora da concessionária de carro muito grande. Então, ele tinha ativos excepcionais, muito líquidos, que não estavam dentro da operação em si, que gerava um fluxo que era suficiente para pagar a operação, gerava, mas não era um business que a gente gostava. Mas olhando o todo, né, diferentemente de alguns lugares que não tem condições de fazer um trabalho mais tailor-made, a gente consegue fazer um negócio muito customizado. Então a gente conseguiu olhar que aquele business, aquele negócio, né, de concessionária de carros, que não é um negócio tão pujante, se você olhando o contexto geral de quem era o tomador, né, que era uma família que estava ganhando dinheiro há muitos e muitos anos, aquilo suportava a operação. Então, eu tinha um fluxo dali, eu tinha um fluxo de recebíveis performados de uma parceria que ele fez com o loteamento na região, eu tinha imóveis, uma série de outros imóveis que compunham o crédito e era o meu paraquedas. Então, quando você compõe o todo, você fala, não, aqui tem uma operação. Então, você fala assim, vocês fazem operação com concessionária de carro? Se fosse a primeira vista, seria assim, não. Né? Mas se eu olha para um contexto mais amplo, a gente acabou fazendo a operação. Assim, pro fundo de vocês, assim, qual que é a taxa-alvo que vocês têm assim, de retorno? Assim, vocês olham mais lá, uma taxa, vamos dizer assim, sei lá, mais nominal, uma taxa, sei lá, mais, sei lá, inflação, B mais tanto, assim, qual que é a cabeça de vocês em termos de alocação, né? Então, a gente tinha essa meta original de entregar um retorno por volta de IPCA mais 8, né? E que a gente viu que dentro do espectro de CDI também tinha um espaço relevante para buscar algo em torno de CDI mais 4. Então, a gente pensa ali nesses dois vieses e vai buscando onde que tem maior interesse para aquela operação específica. Então, não adianta nada, por exemplo, a gente está olhando agora um loteamento performado, que em GPM
o recebível dele todo em GPM, eu vou fazer o cara pagar em CDI, eu estou gerando um descasamento naquilo ali que está aumentando meu risco de crédito também. Então, dentro desse desenho um pouco mais agnóstico que a gente conseguiu junto aos nossos investidores, a gente vai seguir com uma operação em GPM ali também, que está trazendo um bom retorno, um retorno bastante atrativo, e tem uma questão de suitability do lado do empreendedor, né? A coisa está melhor casada, tem um hedge natural ali com aquele empreendedor. Eu não fico num desenho que eu estou estrangulando ele nessas curvas malucas aí que a gente tem de juros. Né? E aqui é interessante também, Arthur, que quando a gente pensa o crédito, a gente pensa em todos esses fatores, né? Então, primeiro, né, a gente não está lá para estrangular ninguém. Então, a gente tem que entender a situação do cara especificamente. Né? Então, quando a gente estrutura uma operação, a gente olha para esses fatores e a gente olha mais, né? A gente olha outros fatores de como melhorar o crédito dele, né? Porque o meu crédito, geralmente, a gente tem muito first issuers, né? O cara que está acessando o mercado pela primeira vez. Né? Antes ele tomava lá o plano empresário, ou tomava ali com o banco local, regional, etc. E aí a gente olha para o crédito em formas de melhorar, inclusive a governança. Então a gente estabelece lá uma série de obrigações de fazer, né, os famosos covenants, ou de não fazer, que eu digo para ele, ó, você tem que passar a usar um sistema, você tem que passar a ter uma auditoria aqui dentro, você tem que ter um acompanhamento. Então isso é parte da estruturação, é a parte do conceito de como tornar aquilo melhor. Porque esse cara, como eu concedo o crédito no momento, ele melhorando, o que vai acontecer? Vai aumentar a oferta de crédito para ele. Né? Consequentemente, aumenta a liquidez do meu crédito, que eventualmente se eu quiser vender isso no secundário eu posso vender melhor, e também os fundamentos de crédito melhoram. Então esse cara, eu estou emprestando ele no momento que ele está pior, que ele vai melhorando, quando melhor ele fica, menos risco eu tenho. Sim, e acho que um ponto também que, assim, acho que muita gente questiona, assim, se puder também comentar, assim, acho que qual que seria o ritmo de crescimento, assim, do fundo que vocês pensam, assim, para frente, né? E assim, acho que olhando para frente, assim, acho que a gente vê também, né, assim, acho que no mercado secundário hoje, né, muito ativo descontado, assim, então vocês pensam também, assim, né, trabalham também em comprar também outros fundos imobiliários na carteira de vocês? Uhum. A gente até tem outros fundos imobiliários na nossa carteira, a gente tem 2 fundos imobiliários na nossa carteira. Um deles é um ativo único, né, uma estratégia, foi, de novo, quase como uma operação de crédito que foi empacotada dentro de um fundo imobiliário. Mas o nosso foco principal é estar direto em papéis. Né? Eu acho que isso foram oportunidades e a nossa ideia é que a gente tenha uma base relevante da nossa carteira originada de forma própria. Claro, estamos atentos ao que vem no mercado, mas, de novo, eu acho que muitas vezes o que vem para o mercado já teve um filtro adverso no meio do caminho que faz com que o risco-retorno nem sempre seja tão atraente. Então, a gente não fica restrito a isso. Do ponto de vista de crescimento, a gente sempre tem uma preocupação muito grande em criar um guidance por causa daquela visão nossa cíclica de mercado, né? E o ciclo no mercado é muito curto. Então, há pouco tempo atrás a gente estava pré-eleição, estava conturbado, pós-eleição ficou conturbado. Eu fico brincando até que faz o L foi longe demais, porque teve a entrada do Lula que gerou uma confusão, né, de novo governo, dúvidas atreladas a todo novo governo. Pouco tempo depois teve a Lojas Americanas, mais um tempo light, então... Vários L's, né? Vários L's. Então, isso tudo gera uma tensão no mercado que, por exemplo, fica difícil de precificar. E eu, nesse momento, ter essa pressão de, não, vamos alocar de qualquer maneira, eu acho uma pressão ruim e que os bancos certamente não assumem esse tipo de pressão. Né? Eles se dão o tempo de poder olhar, mas, por outro lado, é um momento de oportunidade também. Então, na hora que todo mundo freia, existe uma escassez de oferta. Na hora que tem escassez de oferta, surgem boas demandas com taxas interessantes, com contraparte que estão resilientes àquele momento ali adverso. E é aí que a gente busca oportunidade também. Se a gente vai ser capaz de achar boas oportunidades nesse momento adverso, é uma incógnita. Mas se a gente achar, a gente tem ali uma possibilidade de crescer e crescer de uma forma bem arrumada. Né? Eu consigo pegar esse momento adverso, achar boas oportunidades que tenham um bom risco-retorno, com spread aumentado em função dessa adversidade momentânea, e que isso na frente pode me trazer até um ganho de capital importante para o fundo. Né? Então, fica muito nessa interrogação de
quão competentes seremos de achar oportunidades em momentos adversos, né? E o ponto contrário também é verdade. A gente estava falando há pouco tempo do 2018, quando todo mundo estava captando bastante fundo imobiliário. Cara, não existia operação que a gente achasse que tivesse bom risco-retorno, porque tinha tanta avidez por novas operações que tudo que chegava com preço errado. E se chegava com preço errado, você fala, pô, nesse preço eu não faço, tinha uma fila de gente querendo fazer e estava disposta a colocar aquilo lá. Então, a gente se pressiona muito pouco em termos de quero crescer e a gente tem uma preocupação muito grande de quero crescer certo, né? Então, a gente participou de um banco que teve uma carteira, quando a gente estava começando lá, em torno de 2 bi de reais. Quando eu fui montar a área de Project Finance, estava com uns 80 bi. Então, já cresceu bastante e que hoje está mais do que o dobro disso. Então, a gente vê que eu acho que não tem que ter pressa. O nosso objetivo é vamos crescer certo, de forma adequada, comprovando as nossas teses, que a gente vai crescer de uma forma perene. E eu acho que todo mundo que vê esse fundo imobiliário, Fiagro, por ser um fundo evergreen, tem um pouco dessa cabeça. Então, a nossa cabeça, eu acho que está alinhada com o suitability do investidor de eu estou olhando para alguma coisa de longo prazo. Então, pô, não precisa outperformar nesse semestre aqui. Eu quero que você continue muito bem de forma constante. Então, a parte de crescimento é uma incógnita, né? Mas a gente prefere crescer devagar a crescer rápido de forma um pouco inconsistente. Eu acho que a gente construiu, né, dentro da posição proprietária um track record muito interessante, né? Bastante, a gente entregou muito bem. E agora a gente está construindo uma franquia fora, né? Então, quando você consegue constrói uma franquia fora, você tem que ter a mesma preocupação, né? Então, a nossa preocupação é de longo prazo, é de fazer o certo. Então, assim, tem pressão, eventualmente, não, você precisa crescer, etc. Cara, foi como o início da empresa, né? A gente queria ter um passivo certo. Todo mundo fala assim, não, se você fizer... A gente teve uma provocação bem interessante aí de uma casa que destruiu bastante. Ele falou assim, poxa, você tem um fundo de previdência aqui que é um D mais 180. Pô, muda para D mais 70 que eu vou captar 100 vezes mais do que eu capto atualmente. Ele falou assim, não, a gente não vai mudar. Era tentador? Muito tentador. Muito tentador. Você mudaria o passivo para 7 dias, mas a gente sabe que os ativos que estão ali dentro, eles não foram pensados. Exato, eles não foram pensados para 7 dias. Então eu preciso ter um tempo para adequar essa liquidez, né? Então foi algo que a gente fez. A gente deixou uma super oportunidade aí passar? Deixamos, mas enfim, no longo prazo a gente entende que isso vai gerar consistência, né? Então as pessoas vão entender que as fundações foram muito bem feitas, né? Então é isso que a gente está fazendo. Então, obviamente, a gente se viu já em diversas formas tentados para fazer isso, e de captar e depois ver o que faz, né? Então, mas a gente não quer ser torcedor, a gente quer ser fundamentalista. E isso às vezes vai se consolidando no dia a dia, né? Como a gente está olhando o mercado como um todo, por exemplo, o nosso fundo imobiliário é anterior ao nosso Fiagro, anterior até a lei do Fiagro, né? E ele hoje é metade, mais ou menos, do nosso Fiagro, que está crescendo também na semana que vem. Então, a gente está fazendo um novo aporte nele, numa oferta que a gente tem lá. Então, o que a gente enxerga? Nesse determinado momento, esse setor está com mais oportunidade, com mais risco-retorno interessante. Por que eu vou ficar forçando o crescimento nesse setor aqui, né? Mas, por óbvio, a gente se esforçou muito em montar uma base dentro da gestora de pessoas que pudessem olhar para todos os setores. Então, a gente trouxe uma pessoa dedicada ao setor imobiliário que fica prospectando ativamente boas oportunidades dentro desse setor. Para quê? Para que a gente possa encontrá-las. Então, muitas vezes não está o melhor momento para aquele setor, mas por isso, muitas vezes falta capital para aquele setor e surgem boas oportunidades. Então, a nossa ideia é, vamos estar ativo, vamos procurar onde estão as oportunidades e vamos surfar os melhores momentos de investir em cada tipo de ativo. Se a gente está com muita demanda em determinado setor, ótimo, vamos crescer bastante aqui. Se o momento não é o adequado, problema nenhum em a gente crescer bastante devagar naquele setor, vamos focar no outro que está indo muito bem e que está no momento adequado da gente alocar. Certo. E se você puder comentar um pouco, acho também, da política de distribuição de dividendos, né? Assim, então a gente faz o regime caixa, né? Outros fazem competência. Tem gente que, sei lá, tenta
normalizar o lucro, né, o distribuir depois, aí realmente tenta fazer um novo padrão para os meses seguintes, para o semestre seguinte. Você poderia comentar um pouco como funciona a cabeça de vocês para a distribuição? Então, isso é uma excelente discussão e mais interessante ainda quando a gente fala do Fiagro, né? Então, o setor imobiliário, por natureza, você tem uma recorrência. Então, as coisas funcionam quase que sempre de forma mensal. Quando a gente fala do agronegócio, você tem uma sazonalidade muito importante e é bastante dinâmica essa sazonalidade. Então, um produtor de soja do Centro-Oeste tem uma dinâmica, um produtor de soja do Mato Grosso tem outra, do Maranhão tem outra. Então, isso muda bastante entre o desenho de quando acontecem os juros, quando acontece a amortização, e a gente vê do lado dos investidores que eles estão muito acostumados ao maior padrão possível, porque vem com essa característica tradicional aí do fundo imobiliário. Então, a gente tem discutido bastante esse desenho e parece que o caixa não funciona muito bem, por exemplo, para o agro, né? Então, a gente está pensando aí em tentar homogeneizar o fluxo de uma maneira mais coerente com os ativos que existem ali dentro, com a rentabilidade que a gente tem dentro dos ativos e não necessariamente com o fluxo caixa que muitas vezes fica com dentes relevantes, né? Sim, sim. Mas no FII hoje vocês fazem caixa? No FII hoje é caixa. Tá. E assim, então, olhando para o Fiagro, vocês podem comentar um pouco assim, acho que do diferencial, né, de vocês para os outros Fiagros que tem no mercado hoje? Então, até tem uma parte bacana da nossa história. A gente começou a gestora em 2020, né? Então, a gente enfrentou todos os intempéries possíveis. A gente estava com um fundo que a gente estava com uma indicação de captação junto a investidores institucionais quase que o triplo do tamanho que a gente efetivamente fechou a alocação do fundo. E para fazer o que a gente quer fazer, a gente precisa de cheques um pouco maiores. E a gente estava naquela situação de, eu tenho um momento que o tamanho do cheque que eu tenho é muito menor do que eu previa. Eu acabei de entrar numa turbulência que não tem histórico que seja comparável, que é o Covid, né? A gente perdeu a farra do high grade com taxa de high yield, né? Então, aquelas operações que, isso aqui vai dar zero problema, independente do que vai acontecer lá na frente. E está com esse nível de spread, a gente não pegou. Então, a gente começou os nossos fundos lá em torno de maio, junho, e a gente começou a discutir o que fazer. E aí veio o nosso primeiro fundo agro, que na época não existia nenhum Fiagro, que é o Xingu. E no Xingu, a gente foi no oposto que o mercado de capitais estava acostumado. Primeiro, na época, o agro ele tinha um pouco apetite no mercado de capitais. Você falava de agro, ninguém gostava de agro. A gente falou, mas a gente fazia um monte de agro no banco, o pessoal gostava, a gente tinha bom risco-retorno. Por que o mercado de capitais não gosta do agro? E aí a gente começou a analisar as emissões de CRA. E a gente viu que grande parte das emissões de CRA estavam dentro do setor de açúcar e álcool. Aí depois vinham ali, o segundo e o terceiro lugar eram concentrados em empresas de celulose e frigorífico que eram listadas. Então, cara, ninguém teve problema naquelas ali. Provavelmente o ranço do mercado de capitais veio do setor de açúcar e álcool. Teve muita quebradeira, né? Teve muita quebradeira. E o que a gente pensou nisso? A gente viveu isso dentro do banco. O setor de açúcar e álcool é um setor que se consolidou muito perto da Faria Lima. Então, os gestores, o CFO dessas empresas, eram caras que sabiam exatamente o que o mercado de capitais queria. Ele tinha a mesma linguagem, entendia o desenho de governança, conseguia apresentar as informações de uma forma que ficava muito claro e fácil de entender. E ele, com isso, conseguiu pegar essas empresas que muitas vezes tinham um espectro high yield, ou seja, tinham um fluxo mais inconstante, até por causa da commodity, e transformar numa empresa high grade. Então, dá o acesso ao mercado de capitais, que era um grupo muito seleto, estava acostumado a olhar empresas voltadas para o fluxo. Então, muitas vezes eles não eram tão atentos aos covenants, certamente não eram muito atentos às garantias e, às vezes, até aos alinhamentos de interesse. Então, por exemplo, não tinha o aval do acionista, né? E o que a gente viu nesse setor como um todo? A gente até investiu numa operação recente que validou aquela tese lá de trás de 2020. A gente geralmente tem as famílias que começaram há muitas décadas, há algumas gerações, aquela usina e que foram comprando as terras no entorno da usina. E uma usina tem um raio ali ótimo de 25 quilômetros, né? Então você pode pegar cana de 25 quilômetros, mais do que isso você começa a ficar ineficiente. Então você tem que comprar daquela região.
E aquela região, muitas vezes, tem uma parcela bastante importante de terras do proprietário. Então, naquele momento que a gente tem um ciclo de baixa da commodity, aquela empresa que parecia estar pouco alavancada ficava muito alavancada do dia para a noite. E aí os credores falam, pô, equity holder, acionista, resolve aí o problema da empresa. Aí ele olhava para cima e falou, cara, resolve você. Aí você falou, pô, como assim? Cara, eu tô tranquilo. Meu patrimônio, que são as minhas terras, estão aqui tranquilas. Eu estou muito tranquilo quanto a isso. O fluxo, que é o meu, que a gente sempre fala de garantia e fluxo, né? Então, tipo, meus ativos estão tranquilos. O meu fluxo também. Porque você vai ter que continuar operando na usina. Que você parar de operar, virou pó, aí o seu crédito. Pedaço de metal. Virou pedaço de metal. Você vai comprar de quem essa cana? Você vai comprar de mim. Então, eu estou com o meu fluxo garantido, minhas terras garantidas. Quando você tiver uma solução para o seu problema, você me avisa. E aí, chegava lá um dia, os credores e, pô, a gente precisa dar um ganho de capital para esse cara para ele se mexer. Então, a gente investiu 2 anos depois dessa tese numa operação em que os bancos, outros credores, deram um haircut de quase 800 milhões de reais para uma usina. E aí, essa operação se viabilizou, em que ele deu terra em garantia e aval. Então, cara, zero skin in the game. Gerou 800 milhões de reais de equity para mim, beleza. Aí eu boto minha garantia, boto meu aval, aí fechou a conta. Tá tudo bem, a gente se alinha. Então a gente viu isso lá atrás. A gente falou, cara, eu acho que essa dor que a gente já passou, o mercado deve ter passado e retraiu. Vamos pro oposto. Qual era o benefício dessas empresas? Muito maior governança que grande parte do restante do mundo agro. Vamos para quem não tem nenhuma governança, não tem CFO muitas vezes, então muito menos informações adequadas para a gente poder entender, mas que tenha muito skin in the game. Que eu vou fazer operação com ele, que eu vou pegar um volume importante de terras e vou ter aquelas terras em garantia, que eu vou ter uma estrutura muito mais robusta, que vai ter um loss given default muito melhor, mas eu estou ciente que tem uma probabilidade de default maior também, né? Porque tem menos acessibilidade, tudo aquilo que a gente comentou aqui. E a gente montou um Xingu que era focado em produtor rural, com um volume de terra bastante importante em garantia. E, cara, que foi um fundo que performou super bem, né? Ele tem uma série sênior de CDI mais 4, que já bate aí com boa parte da rentabilidade prometida pelos FIAGROS, né, hoje em dia. E tem uma série subordinada que tem um histórico de CDI mais 20. Então, é um fundo que a gente conduz super bem, que foi muito bem, e que foi meio que na contramão do que o mercado de capitais tinha como entendimento. E a gente vê muita gente falando, pô, a probabilidade de default é maior, né? É, mas o loss given default a gente entende que é muito menor. A probabilidade de recuperação. E outra coisa também, né? A gente viu que naquele cenário seria o setor que sofreria menos, né? Então ele não estava enclausurado, ele tinha a necessidade de alimento, ela persistia. Então a gente olhou também o contexto geral para saber atacar naquele momento difícil. Não, então esse cara aqui, se esse cara parar, a gente tem um problema muito maior do que o meu crédito, né? Porque é falta de comida para todo mundo. Então a gente falou assim, esse aqui é um setor a ser investido por conta da resiliência que ele vai ter num cenário adverso. Então, você coloca a manutenção de fluxo, né? A manutenção de fluxo para ele. Então, ele vendia, né? Vendia muito bem e isso gerava um fluxo para me repagar. Se desse errado, eu tinha o paraquedas. Então, você vê que o racional por trás disso era se tiver que acionar o paraquedas vai ser difícil? Vai ser difícil. Mas, como a gente já fez e a gente sabe fazer, a gente consegue trazer de volta. Então foi esse o racional. Voltando para a sua pergunta original, eu acho que o que a gente viu dentro desse período mais longo, os FIAGROS são muito recentes, né? Então a gente já tem um track record muito longo de intempéries. A gente já viu muita coisa acontecer nos diferentes setores. A gente sabe que commodity é volátil. Então tá tudo muito bem hoje, amanhã pode não estar bem. Então a gente já viu isso acontecer várias vezes. Então a gente busca dentro das nossas estruturas mitigar esse tipo de risco. Então, e olhando para essa outra parcela que não é a confiança única e exclusiva no fluxo. Porque, de novo, se veio uma baixa de commodity, cara, ela é previsível que vai acontecer e ela vai acabar com o meu fluxo do que estava projetado originalmente. Então, a forma com que a gente estrutura as operações, a forma com que a gente busca as operações é um pouco diferente, muitas vezes, do mercado de capitais convencional, que está acostumado a olhar
muito mais para o lado do fluxo do que para essa composição entre fluxo e garantia. A gente tem uma postura bastante defensiva, né? Então, assim, pô, deu tudo errado, o que eu faço? Né? Essa é a pergunta que a gente sempre faz. Né? Então, pô, olha esse cara, tá bom, deu tudo errado. Então, o preço da soja que bateu 200, foi para agora, tá indo para 140, se for para 90, como é que ele vai se comportar? Então, o preço da minha garantia, inclusive a precificação da minha garantia, também tem que levar isso em consideração. Eu usar o preço da soja no high do high, né, no maior perpetual momento... high, sim. Exatamente, perpetual high é uma burrice, porque a gente sabe que isso é cíclico, né? Então, pô, a cada 4, 5 anos a gente tem um problema, isso é normal, então a gente tem que olhar isso para o todo, né? Então, essa análise é uma análise muito importante. Então, a precificação do ativo também é importante. Então, na X, inclusive, lá no Agro especificamente, a gente tem um dos sócios que passou lá pelo Banco Original, passou pela JBS, passou por uma série de lugares que, inclusive, teve uma empresa de compra e venda de fazenda que o cara sabe exatamente o que é aquilo lá, por exemplo. Então, pô, a gente, obviamente, por questão de governança, no regulamento, etc., a gente contrata uma empresa avaliadora. A gente tem um cara lá dentro que vai dizer, não, esse cara está viajando, isso não faz sentido nenhum, para refutar e perguntar com propriedade se aquilo de fato reflete a realidade. E, na maioria dos casos, tem uma revisão. Né? Então, é bem interessante. Então, isso também é um negócio muito importante, né? Ter essa tecnologia para saber que o seu paraquedas, se ele não tem furo, né? Porque também você acha que você está construindo um negócio em cima de um paraquedas, esse paraquedas está furado, aí você tem um problema muito grande. Né? E uma outra coisa interessante também que a gente aprendeu, né? E foi até um pouco que fomentou a gestora no início, como a gente falou, é o acompanhamento. O acompanhamento dessas operações tem que ser muito de perto. Então, a falta de governança, a falta de publicidade... Então, a gente teve um caso simbólico recente que foi Americanas. Cara, todo mundo divulga no jornal, relatório, informações constantemente sobre Americanas. Se acontece um problema no interior do Brasil, você não vai ficar sabendo até o dia que não entrar um dinheiro na sua conta, né? Então, a gente foi criando uma série de mecânicas para poder fazer esse acompanhamento. Então, a própria estrutura das operações nossa foi modificada para a gente poder ter um acompanhamento mais forte, próximo, e a gente tem que estar sujando bota. Né? Então, a gente vai lá, a gente conversa com as pessoas. Então, da mesma forma que a gente foi muito engraçado, a gente no nosso primeiro fundo, a gente começou com um desenho de colocar um monitoramento por satélite. A gente falou, cara, eu quero estar aqui, mas com o olho lá. E isso vai me trazer uma antecipação. Mas como a gente está sempre sujando a bota, a gente sabia o que estava acontecendo antes do relatório que vinha do satélite. Então, cara, pô, ele não plantou. Não, plantou semana passada que eu vi. Então, a gente foi aprendendo que tá lá, tá junto, traz muito mais informação do que tá aqui ou que outros mitigantes que a gente podia ver. E a Rádio Corredor, que a gente fala aqui em São Paulo, cara, lá é a rádio peão, né? Você fala com as pessoas, você sabe exatamente como tá todo mundo indo bem ou mal, pô, se a soja de determinado produtor tá boa, se não tá, se choveu bem ou se não, se a produtividade daquele ano... Você fala com 10 caras numa única viagem, você já sabe qual a produtividade daquela região, porque um joga muito para cima, o outro mais pessimista joga um pouco para baixo, você vai entendendo rapidamente ali onde que é. Né? Então... A gente está o tempo inteiro próximo, né? A gente acompanha aquele ciclo de uma maneira muito mais junto ali ao produtor, ao empresário, ao agro, para que a gente tenha essa visibilidade e se antecipe a esses movimentos. Então, cara, pô, tá vindo um problema aqui. Como é que a gente trabalha esse problema junto com ele para que ele saia bem desse problema? Então, a gente tem essa questão preditiva aí muito forte. Tá, e acho que só para fechar então a nossa conversa, se puder comentar um pouco assim, do prazo das dívidas do agro, né? Se comparar assim, acho que com todo, acho que o mercado assim como um todo, né? E realmente a duration é bem menor, né? Vamos assim, se pegar assim, comparar com o imobiliário, com outras dívidas. Se puder comentar um pouco isso, né? E como isso reflete também no fundo de vocês, né? E assim, acho que a alocação, né? Porque realmente o lado bom do duration, né? Que você baixa, que você recebe muito dinheiro rápido. E o desafio é uma realocação depois, né? Então, se puder comentar um pouquinho como funciona, né, a visão de vocês também. Então, tem várias coisas nas nossas estruturas que são bem diferentes e são importantes ser ressaltadas, né? Então, de fato, a gente geralmente tem operações em torno de 5 anos no agro, né? E que no CRI a gente chega a ver 15, né? Então, eu tenho uma duration muito menor. Isso me faz ter uma realocação maior. Mas, mais do que isso... O que a gente faz geralmente? A gente constitui garantias que a gente não desconstitui ao longo do tempo. Então, esse produtor rural, em algum momento, por exemplo,
ele vai ver uma garantia de terra muito relevante comparado ao que ele tem de disposição. Então, tem uma tendência natural dele refinanciar aquilo. Então, o duration efetivo tende a ser menor do que aquele que você faz a conta, né? Então, é muito comum você ter um pré-pagamento e um refinanciamento. Então, a primeira coisa que a gente vê, é muito normal o mercado de capitais não olhar muito para isso. De novo, tem os seus conflitos, né? Então, a pessoa que está lá com o único interesse de vender e que vai estar vendendo da próxima vez a próxima operação, ele não está tão preocupado com o quanto que você vai receber se aquela empresa quiser antecipar. A gente que está alocando, a gente vai ter esse custo de buscar uma nova oportunidade no momento que talvez não seja o melhor para buscar essa nova oportunidade. Então, a gente se preocupa muito com o custo, com a taxa de pré-pagamento. Então, isso é uma ponta importante que ajuda a gente nessa realocação. E depois, o que é importante é que são mercados cíclicos, né? Então, o real estate, eu faço um prédio, terminei, entreguei e aquilo ali acabou. A gente, quando, por exemplo, entra num processo de um produtor rural, ele está constantemente plantando, constantemente comprando insumo, constantemente 3 vezes ao ano. Aquilo. Então, a gente olha coisas muito mais contínuas e cíclicas dentro desse setor. E diferente do real estate, que a gente falou, por exemplo, eu tenho um plano empresário que tem ali um fluxo muito casado, uma taxa relativamente até subsidiada em relação ao que a gente viria numa operação de CRI, eu tenho esse produtor muitas vezes sendo financiado pela distribuidora do insumo. E a distribuidora do insumo também não tem um custo barato. E ela tem que ganhar dinheiro na hora que ele vende isso e parcela. Então, hoje em dia, por exemplo, você tem descontos de 30% pagando à vista. Essa ineficiência toda está aí para o mercado de capitais entrar e ajustar isso. Então, no curto prazo, o que a gente enxerga? Tem tanta demanda não explorada que eu não tenho tanto esse risco. Mas, o mercado é muito profundo. De qualquer maneira, a gente tem aqui um espaço muito grande e uma atenção muito grande para poder colocar um custo de pré-pagamento que evita que essa falta de alavancagem natural e essa recorrência em busca de recursos do produtor rural faça com que eu tenha ali um constante repagamento, né? Uma constante busca por bons ativos em janelas ali que não sejam tão adequadas. Então, a forma de construir o crédito, de prospectar, isso ajuda muito. E as dimensões disso. Então, a gente hoje nos FIAGROS tem em torno de 10 bi, que é uma fração bem pequena em relação aos fundos imobiliários. Para você ter uma ideia, a carteira do Banco do Brasil sozinha é quase 300 bi de agro. Então, tem muito para a gente começar a crescer dentro dos FIAGROS em comparação a uma única instituição. Tirando que o mercado é ineficiente, como eu mencionei. Então, tem muita coisa que o mercado de capitais tem que entrar e que hoje quem está fazendo à frente é um fornecedor, por exemplo. Então, acho que no curto espaço de tempo, a gente tem muito espaço para crescer sem ter tanta essa preocupação de vai faltar ativo para eu realocar. Eu acho que tem muita ineficiência ali dentro desse setor em específico. Certo. Então, obrigado, Arthur. Obrigado, Bruno, pelo tempo. Obrigado também por quem assistiu até agora. E até a próxima. Muito obrigado.